Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso podcast. É uma alegria poder te receber. E se você, no final desse vídeo, achar interessante esse conteúdo, lembra de deixar o seu gostei no final, também o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém. O nosso assunto de hoje é sobre algo muito interessante dentro da nossa teologia, porque afinal de contas existem inúmeras pessoas hoje ainda tentando provar o seu valor diante de Deus, ou tentando fazer qualquer coisa que seja suficiente o bastante para serem aceitas por Deus. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente é salvo realmente por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que já foi feito por nós? Nosso assunto de hoje é sobre a justificação pela fé e eu tenho o prazer de receber aqui um amigo já antigo do período de seminário. A gente dividiu República junto, já esteve com a gente lá na época da televisão umas 2 vezes e ele voltou aqui hoje para a gente falar sobre justificação. A gente vai conhecer um pouco mais ele, é pastor aqui em Governador Valadares e eu tenho a alegria de receber o Jerônimo. Obrigado, né, Jerônimo? A gente estudou lá de 2008, 2009 a 2012. 2012, em Belo Horizonte. Dividimos República. Tempos difíceis. Éramos eu, você, Benhur, André e Marlon por um tempo. Sangue de Jesus. Deus é bom. A gente sobreviveu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Jerônimo, já tem tempo pra você ver aqui. Eu acho que a primeira vez foi 2021, ali pós-pandemia. Foi mesmo. Um período difícil. Aí você participou de uma série de testemunhos na TV. Depois você voltou mais à frente para falar sobre um salmos. E agora você está aqui com a gente, mas então apresenta de novo para quem não te conhece, te conhecer de qual igreja você é, quem é a esposa, quem são os filhos. Beleza, eu sou o pastor Jerônimo, eu tenho o privilégio de estar pastoreando a igreja Macedônia, Igreja Presbiteriana Macedônia, ali na Pedro Lessa, 255, bairro de Lourdes. Culto quarta, sexta e domingo. Horário de crente? Horário de crente. 19h30? 19 horas no domingo e 19h30 durante a semana. Sei. Sou casado com uma morena bonita demais, que é a Viviane, esposa. Nós já estamos casados. Esse ano nós fazemos 25 anos de casados. Temos 2 filhos. Temos a Keren Vitória, que já esteve aqui no programa. Sei. Que é a nossa primogênita, e o nosso caçula, que é o Samuel. Muito bom. Então a gente vai fazer esse ano aqui agora, já 14 anos, que a gente saiu do seminário. Graças a Deus. Graças a Deus. Na realidade, eu trabalhei 10 anos como evangelista também, né? Então, em termos de ministério à frente de igreja, já vai para 24 anos. Você trabalhou em São Pedro Suaçuí? Trabalhei, o primeiro campo foi em Pontal, pelo Aprisco das Ovelhas, depois em São Pedro Suaçuí, que eu fiquei na região 10 anos. Sim, isso aí. Nós vamos falar um pouco sobre justificação pela fé. Acho que é um dos temas, assim, todos são importantes para nós, mas esse tem um valor especial porque era uma coisa que perturbava muito o próprio Lutero, né? Ele tinha uma perturbação com isso, né? Com a justiça de Deus, até que ele percebeu que não era a justiça dele, né? Era a justiça do Senhor Jesus Cristo. E aí tem o texto de Romanos que basicamente foi o estopim, né? O ponto de partida para mudar o coração dele, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que é justificação pela fé, para quem nunca ouviu falar sobre isso. É interessante, João, você falando sobre Lutero, e quando nós olhamos para o cristianismo contemporâneo, tem uma certa visão ainda de muitos cristãos que a justificação está muito ligada naquilo que eu faço. Sim, sim. Então, muitos cristãos têm confundido justificação com merecimento através do ativismo religioso. A justificação é o ato de sermos justificados diante de Deus através do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Nós nunca poderíamos pagar o preço pelos nossos pecados se não fosse a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus, que pagou o preço para que nós
chegássemos diante de Deus justificados, no sentido de aceitos por Deus, não por causa de nós, mas pela obra salvífica de Cristo na cruz. Isso aí. E, assim, como você falou do ativismo, e é interessante que, você pensar no próprio Lutero, né, tinha todo um esforço da parte dele, esse esforço moral, né, para se sentir merecido diante de Deus, né, digno diante de Deus, merecido, não, né, digno diante de Deus, aquela coisa da aceitação, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, e Deus vai me amar mais, como se a nossa justiça fizesse algum efeito, né, alguma diferença diante de Deus. Na aceitação de Deus ou não, né? E tem dentro da Bíblia, assim, você consegue afirmar para mim como essa justificação ela acontece diante do Senhor? A gente tem vários textos que falam sobre isso, mas nas Escrituras, assim, o que mais te chama a atenção? O que mais me chama a atenção está em Romanos, capítulo 5, né? Que nós somos justificados diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Sim. Ou seja, essa justificação não tem nada a ver com o que eu faço. Na realidade, o Evangelho não tem nada a ver com a minha obra, mas sim com a obra do Senhor Jesus. Nada a ver com a minha pessoa, mas com a pessoa do Senhor Jesus. Então, justificado mediante a fé, ou seja, o que nós recebemos, vai ter o próprio Calvino que diz mãos abertas, né? Crer com mão aberta, ou seja, a nossa fé é nós recebermos de mão aberta esse presentaço, essa graça imerecível de Deus, ou seja, Deus não nos justificou porque nós éramos bonzinhos ou ruinzinhos, ou bonitinhos ou feinhos, não. Deus nos justificou diante de um decreto dele próprio, antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda, né, Rony? Faz parte. Aqui, mas a questão da mão vazia é interessante, mão aberta. Mãos né? abertas. Porque você vai com ela vazia para que Deus possa enchê-la, né? Você não oferece nada, né? Você tem tudo a receber da parte de Deus e não é nada pelo que faz, né? Mas assim por aquilo que a gente recebe da parte de Deus. A justificação, então, é pela graça e a fé desempenha um papel muito importante nisso. A gente não pode dizer que a fé é a causa, né, da salvação, mas é o instrumento que recebe a Jesus Cristo. E como é que você explicaria essa diferença? Assim, a fé não é a causa, mas é o instrumento da justificação. É interessante porque até esta fé salvadora, que é esse instrumento de Deus, para que o homem possa crer nessa justificação, ela vem de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos diz para nós estarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, esta fé nos leva a enxergar com clareza o nosso estado de pecado. E quando nós enxergamos o nosso estado de pecado, nós vemos que por nós mesmos nós não temos condições de merecer e nem fazer nada que chame a atenção de Deus. Nossa, pastor João, puxa vida, esse cara é diferenciado. O pastor Jerônimo Não. Aí nós vemos que esta fé salvadora, que é instrumento, ela vem do próprio Deus para nos convencer do nosso estado de pecado, que gera em nós um arrependimento genuíno, e nesse arrependimento nos leva à confissão de pecado, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Sim. Reconhecer o estado de pecado. Quando nós falamos de pecado, você como pastor, você sabe, as pessoas dizem, não, pastor, eu sou pecador, mas eu sou bom filho, eu sou bom pagador, eu pago melhor do que muitos crentes. Às vezes tipo é verdade. Justificação, né? Eu estou me justificando. Se justifica, e somente através desta fé gerada pelo Senhor Jesus, que o ser humano consegue olhar para si mesmo e ver o seu estado e clamar esse perdão de Deus através de Cristo. E ainda mais hoje em dia que a gente vive meio que numa cultura onde o pecado não tem tanto valor assim, né? Porque não é? Tudo é fruto de, sei lá, algum problema no passado, né? Alguma frustração. É sempre a culpa do outro, não sua, né? Eu sempre digo que é a síndrome de Adão, né? Quando Deus falou,
Adão, comeste o fruto que... Não, foi a mulher que tu me deste, ou seja, a culpa é do senhor, pai. Tava bem demais com meus elefantinhos aqui, aí o senhor trouxe essa mulher aí. Ou seja, essa fuga de reconhecer erros e responsabilidades. Sim. E hoje em dia é muito comum essa tentativa da pessoa tentar se justificar de alguma maneira por meio de algumas ações boas, que são boas. E por falar em ações boas, tem uma coisa que eu acho que é uma dúvida comum de muita gente. Eu sou justificado pela fé em Cristo. Amém. A justiça de Jesus. Certo. Qual que é o lugar, então, de fazer boas obras na vida cristã? Onde é que ela entra nisso tudo? Se ela, vamos dizer assim, vocês estão dizendo aí, então, que eu não preciso fazer nada disso? Não, a gente não está dizendo isso. Onde é que entram as boas obras na vida cristã? É interessante, né, João? Porque o próprio Tiago, o apóstolo, apóstolo não, o Tiago que escreveu a carta, ele mesmo trata sobre isso. A justificação nos leva a uma vida com Deus. A justificação é a consequência da salvação na vida do ser humano, da conversão. Nós fomos alcançados pela graça de Deus através do Evangelho de Cristo, transformados, aí nós entendemos que nós somos justificados diante de Deus. Nosso pecado tem um preço que foi pago e é por isso que nós somos justificados diante de Deus. Engraçado que ali para os anos 80, 90, eu acho que você nem era nascido ainda, né, Ronildo? Nasci em 85. Então, era interessante porque às vezes a igreja cristã evangélica tinha uma certa dificuldade, às vezes, com boas obras, porque parece que tinha medo de ser confundido com outras denominações, e muitas vezes as pessoas se apegavam demais na pregação do evangelho e esquecia algo tremendamente importante, que são as boas obras. Sim. As boas obras não têm o poder de nos salvar, mas as boas obras são evidências da salvação em nossas vidas. Sim. Ou seja, se eu digo ser salvo, ter sido alcançado por um favor imerecido, ter sido justificado por Cristo, por ter pagado o preço que eu não poderia pagar, eu não posso simplesmente agora sentar no meu trono e ficar a ver navios. Ou seja, eu fui salvo pela graça, justificado em Jesus, para agora anunciar o Evangelho, anunciando o Evangelho também com boas obras, mas sempre com esse diferencial. Eu ajudo quem precisa de ajuda, não para eu ser salvo, mas porque eu já sou justificado diante de Deus. E hoje, infelizmente, nós vemos a era... Infelizmente não, nós temos a internet e às vezes as pessoas ajudam já... Sim. Sorri. Tá. Sim, eu ajudando o próximo. Então, às vezes é complicado isso. Ou seja, as boas obras na vida do cristão é de suma importância, porque elas vão ser evidência do que Cristo fez em nossas vidas. Muita gente faz isso, né? Eu vou fazer uma coisa boa e já vou mostrar para os outros. Né? Aí fica... Tenta se justificar diante dos outros, né? Mas Deus conhece o coração, né? A gente já falou sobre santificação num outro episódio e realmente as boas obras elas entram como uma prova assim real, visível, de que você foi alcançado. Verdade. E nem sempre, é claro que fazer boas obras não vai tornar a gente mais aceito diante de Deus. E nem sempre a gente vai receber a mesma coisa por fazê-las. Então, a motivação... Esse que é o problema, às vezes, que eu me questiono a motivação de eu ajudar alguém e pôr numa rede social. Qual é a minha verdadeira motivação? Sim. Propagar o evangelho
ou estar dentro de um contexto de mídia e ser conhecido como, nossa, que pastor bom. É igual Jesus falou com os fariseus, né? Com os discípulos, que eles já receberam o que merecem, né? Que era o aplauso. Paulo diz que eles recebem no ventre, né? O galardão dele é o ventre, ou seja, é algo perecível, passageiro. O Senhor fugaz. Jesus, quando às vezes tinha aqueles confrontos com fariseus, né? E aí eles tinham essa coisa da aparência. Tem os escribas, eu acho que de Marcos 7, que gostavam de usar umas roupas determinadas. Assim, é verdade, os filactérios, né? As franjas dos vestidos maiores. Com as pessoas cumprimentando o tempo todo, os primeiros lugares. As orações voltadas para si mesmo, né? Para chamar a atenção. Tem até uma parte que ele fala assim que e eles fazem longas orações para justificar a maneira como eles até invadiam a casa das viúvas para comer, né, da comida delas. E aí, para justificar aquilo, faziam longas orações. Então, tudo isso faz parte dessa tentativa, que até hoje, só que agora aí tem a internet para ajudar, porque aí a justificação é mais rápida, né? As pessoas falam assim, olha que pessoa boa, que pessoa bacana, que pessoa, né, já merece ser abençoada, mas não é bem assim, né? Não E graças a Deus por isso, né, Juanito? E as boas obras, a gente faz sem ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, a gente nem sempre vai receber de volta, né? A gente faz para a glória de Deus e é Deus que é exaltado em tudo isso. Para que o nome do Senhor seja glorificado, né, João? Isso aí. Na realidade, no seminário, a minha monografia foi sobre boas obras, e o último capítulo é justamente isso, que a salvação nos leva às boas obras. Quando eu falei sobre santificação aqui um tempo atrás, foi até com meu irmão, o Pedro. A gente até falou que a justificação e santificação, elas são coisas distintas, mas elas são inseparáveis. E aí uma coisa interessante é como evitar, isso dentro da justificação, ela é muito importante. Como evitar, eu acho que a gente já deve ter até respondido, mas se você quiser falar mais alguma coisa, evitar o legalismo e a negligência espiritual, que é aquela coisa assim, eu posso ser extremamente legalista e eu também posso ser extremamente assim, já que eu já fui salvo, para que eu vou fazer isso? Me omitir espiritualmente. Ô João, é interessante porque a gente que está à frente da igreja, às vezes nós vemos assim, até o nosso povo mesmo um pouco confundido com isso, porque às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, tem que fazer a obra do Senhor, tem que fazer a obra do Senhor. Tá. Mas nós já entendemos o que é a obra do Senhor? Porque quando nós olhamos para o Evangelho, a obra do Senhor, que o Senhor Jesus nos deu, é ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Né? Ou seja, a obra que temos que fazer, tudo que iremos fazer para o Senhor, precisa ser voltado para anunciar o Evangelho, porque é através do Evangelho que vidas podem ser alcançadas. O que eu vejo, às vezes, que gera o legalismo, são muitos dogmas que, às vezes, a própria igreja cria, no sentido de, você tem que estar na igreja de segunda a segunda, culto de oração, que é uma bênção, reunião dos varões de fogo, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e muitas vezes as pessoas começam a fazer aquilo ali, não com objetivo, mas se torna um dogma a ser cumprido. Sim. Porque isso agrada a Deus. Mas será que agrada a Deus? E já do outro lado nós vemos, às vezes, a justificação para a omissão em dizer o seguinte, não, nós cremos que os eleitos do Senhor estão aí, então Deus irá alcançá-los porque Deus é fiel à palavra dele. Sim, mas agora você não entendeu direito então essa doutrina da eleição de Deus, porque Deus irá alcançar os seus eleitos através da pregação do Evangelho. E o que nos cansa muito, nós como os pastores, por exemplo, não é perseguição,
não é, às vezes, uma batalha espiritual no sentido de pessoa endemoniada, não é, o aprofundar nos estudos para pregar uma palavra genuinamente bíblica, mas o que gera muito cansaço na liderança é, às vezes, ter que ficar apagando fogueira de vaidades dentro da igreja, porque um quer ser mais do que o outro, Sim. porque faz. Sim. E acredita que esse fazer a obra do Senhor lhe dá o direito de oprimir, de brigar, de querer que as coisas aconteçam da forma dele. Sim. Então, essa diferença nós precisamos entender com clareza. Eu não posso ser omisso, mas eu preciso entender qual que é a obra do Senhor. Todos os trabalhos da igreja que eu faço, o objetivo não é só engrandecer a igreja, mas sim que a igreja seja engrandecida com o evangelho no sentido de vidas serem alcançadas por elas. Sim, e o legalismo. Então, eu acho que as duas coisas, né? Tanto o legalismo quanto a omissão, né? a omissão, né? Ou a negligência. A negligência. Eles acabam gerando um coração muito orgulhoso, né? Muito vaidoso. Soberbo. A pessoa começa a se achar assim, não, eu acordo tal hora para fazer tal coisa, Nossa, então eu sou melhor do que as pessoas. Eu conheço a teologia reformada. Sim, e a pessoa acaba sendo orgulhosa e extremamente vaidosa, né? E Calvino que disse, né? Toda teologia sem piedade não vale muita coisa, né, João? É isso aí. E você não foi crente a vida toda, né? Não, infelizmente não. E aí você experimenta. Eu acho que todo mundo que converte experimenta isso, né? Eu nasci no meio evangélico, né? Meus pais já eram crentes e tudo. Então eu sempre convivi muito com igreja desde criança. Mas é claro que houve um momento na minha vida de conversão. De uma conversão, de uma transformação que foi... Não, agora eu entendo o evangelho. Só que eu acho que a transição é um pouco diferente do que talvez você experimentou. E aí, como eu já te conheço há um tempo, eu sei que você, assim como outros que converteram, experimentou na prática o que é ser justificado pela fé. Poxa. E você então, o lar que você cresceu não era cristão? Não era cristão, mas é interessante, sabe, João? Deus é tão maravilhoso que essa justificação, para quem teve uma experiência de vida como a minha, que não vinha de um lar evangélico, vivia em periferia, esse negócio, diferente da pessoa que às vezes veio do evangelho, são as mesmas coisas. Porque assim, quando eu ouvi a minha filha no seu programa, né? Foi muito legal, porque eu conversava com ela, eu sempre sentia assim... Ela queria saber por saber, porque... Ela contou. Ela é inteligente, né? Puxou o papai, né? Puxou. O pai dela era cego, será? Não, aí, o que acontece? Mas ela ainda não tinha convertido. Ou seja, ela corria o risco de saber muito, de conhecer muito e ir para o inferno. Ela falou isso aqui mesmo, que ela tinha uma vontade assim, eu quero saber mais por saber mais, que é aquela coisa de ter muita informação sobre a Bíblia, mas aquela informação não fazia efeito. E ela cresceu na igreja. Né? Verdade. E a justificação, tanto a minha, que veio de um contexto diferente para ela, nos levou a ver a mesma coisa. O nosso estado de pecado e a graça de Deus. E o nosso pecado pago na cruz. O que eu acho que é diferente é a experiência que nós tivemos. A minha experiência me levou, vamos dizer assim, a ter mais ousadia, às vezes, para falar para um certo público. E a Keren e outros que tem, igual você falou, de repente, na justificação você encontrou a mesma coisa e pôde testemunhar com mais clareza para outro tipo de público. E assim. É como Paulo para os gentios, né, e os apóstolos para os judeus. E você lá na sua casa, quem foi o primeiro assim que recebeu o evangelho e que foi para a igreja primeiro? Assim? Foi o meu irmão, o pastor Wellington. Gente boa.
Foi ele. Ele, quando ele se converteu, eu vi muita diferença na vida do meu irmão. Aí eu comecei a querer saber o que houve com esse camarada. Meu irmão, ele sempre foi muito bonito, né? Quando ele era jovem, ele era o galã. E ele, antes de conhecer Jesus, ele tinha uma vida muito desregrada e tal, e mulheres lindas o procurava. E quando ele chegou falando de Jesus, agora eu sou de Jesus, falei, dessa aí eu nunca tomei, né? e tal, e aí eu lembro que quando estava eu e ele em casa, eu estava saindo, chegou uma moça muito bonita, falou assim, hoje o seu irmão tá aí. Eu falei, tá, pode entrar que ele tá aí. E aí a nossa casa tinha um quintal e eu passei pelos fundos e falei, vou olhar agora se esse cara é crente mesmo. Quando a menina linda chegou lá, o meu irmão sentou com ela, foi ao quarto, buscou a Bíblia e falou da graça de Deus. Olha só. Meu Deus. Aí você viu, né? Eu fiquei assim, eu incrédulo, né? Falei, rapaz, ou esse cara ficou doido, ou tá perdendo uma boa oportunidade. Mas isso foi foi ele que pregou para você? Ou... Sim, ele pregou muito para mim. Nós tínhamos, na realidade, João, lá em casa, todos nós tínhamos grande dificuldade em relacionamentos, irmãos com minha mãe. Nós não tínhamos difícil um diálogo saudável, era muita briga, confusão, mas depois dessa conversão, esse meu irmão mudou. Meu irmão parou com a bebida e aí eu comecei a ouvi-lo e a meditar dentro das atitudes dele dentro de casa, que me chamou muita atenção. Sim. Então você viu na vida dele essas boas obras, né? Que tipo foram crescendo cada vez mais. Boas obras que evidenciaram aquilo que ele estava dizendo que tinha vivido. Quando ele chegou lá falando que era Jesus, Jesus, Jesus... Lá em casa todo mundo incrédulo, todo mundo misericórdia, vida doida. Eu falei, que é isso, rapaz? e Jesus fez a diferença mesmo, graças a Deus. E você lembra do momento em que você, talvez assim como Lutero, né, que leu as escrituras e aquilo mexeu com o coração dele, você lembra o momento que Deus fez isso com você e você entendeu que você é justificado em Jesus? João, lembro com clareza. Lembro com clareza. Esse dia ficou marcado na minha vida, né? Na realidade, eu já até testemunhei, mas o interessante é que quando eu estava naquela transição, no medo de ser preso, Deus colocou um amigo que começou a me apresentar as escrituras, ler a Bíblia comigo, e durante essa transição ele foi lendo a Bíblia comigo e a palavra de Deus começou a mexer comigo, a trazer a esperança, a alegria. Aí era se eu não me engano, quarta-feira, umas 2h40 para as 3h da tarde, eu estava no Santa Terezinha, lá era conhecido como o Beco do Pé Rapado, e lá havia muitas casinhas de madeira, aqueles negócios todos, que hoje eles tiraram, agora o negócio lá tá show de bola, né? Mas na nossa época era mais comunidade. E aí nós estávamos numa árvore grande lá, e aí esse amigo chegou e falou comigo o seguinte, da palavra e tal, e falou assim, G, a palavra diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Eu lembro como se fosse hoje, João. Eu sempre andei de boné, aquele negócio todo. Eu tirei o boné, olhei para o céu e falei, Deus, começa a festa aí. Naquele momento, naquela comunidade, o Espírito Santo tomou conta da minha vida de tal maneira que eu fui para a igreja convertido. Legal. Difícil foi o povo acreditar, né? Porque eu não sabia conversar direito, né? Não que eu seja agora um professor erudito, né? Mas era muito palavrão
pelo contexto que eu vivia, e às vezes não sabia me expressar tanto. Então, alguns irmãos da igreja falavam, esse cara não é crente, não. Não é crente, verdade. Cuidado com esse cara, mas era. Só estava faltando uma ajuda. Um processo. Um processo. É engraçado que eu tive pregando na igreja agora que eu me converti, eu fiquei até um pouco emocionado, porque eu falei, irmãos, aqui começou tudo. Aí uma irmã, eu lembro de você era esquisitinho demais. Falei, era, Deus foi bom comigo. Você voltou lá na igreja? Voltei, onde você começou tudo? Tudo, tive a oportunidade de pregar lá, cara, foi muito bom. Deve ser muito, assim, igual você falou, mexeu muito com você. Né? Demais, cara. Porque você volta lá no passado. Lá no passado. Aquele começo, né? O início de tudo. Não, maravilha, Jano, maravilha. Eu até tinha te falado, né, que eu ia te perguntar sobre isso, porque eu acho que isso acaba sendo a justificação na prática. Como é que ela acontece, né? Ela acontece no coração, pela fé, e é uma justiça que nem a sua, né? Não, se fosse a nossa, a gente estava perdido, né? É a justiça do Senhor Jesus. E aí, para eu fazer uma última pergunta para você, e aí você pode falar isso pensando em alguém te ouvindo, assim, que não seja eu, né? Mas se você estivesse conversando com alguém hoje, né? Você passou por tudo isso, você teve a sua experiência, né? Você foi justificado pela fé em Jesus, mas você está com alguém que está tentando conquistar essa aceitação de Deus por meio de desempenho, religiosidade, boas obras. Qual seria a sua palavra para uma pessoa dessa que talvez está ouvindo a gente e se você tivesse a oportunidade de falar para ela? Eu falaria para essa pessoa que você vai falhar. Por você mesmo, você não tem condições nenhuma de ser aceito por Deus, por causa dessa nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado que foi imputado em nós. Então, com certeza você irá falhar. Você, se for um bom religioso, você será reconhecido, de repente terá até fama, mas você não poderá entrar no reino de Deus. Então, a justificação de Deus está muito ligada à graça de Deus. E o que é graça? É um favor imerecido. O homem sem Deus, sem essa graça, ele não consegue agradar a Deus porque, primeiro, a graça expõe quem é o homem. Lá em Efésios capítulo 2, começa o texto dizendo, e ele vos deu vida. Tá, mas nós éramos desobedientes, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso do príncipe da potestade, éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, a graça de Deus em primeiro lugar nos expõe. Olha, você é religioso, você faz, você acontece, mas você é pecador. E além dessa graça expor o homem, essa graça humilha o homem, porque ainda nessa perícope, Paulo diz o seguinte, olha, não é por obra para que ninguém se glorie, ou seja, humilha porque o homem não pode comprar, o homem não pode merecer. O milionário pode chegar e falar, eu compro essa graça, você não tem condições de comprar, então isso humilha o ser humano, mas essa graça é tão maravilhosa que ela dá vida a esse pecador, o justificando diante de Deus. Essa graça é tão maravilhosa que ela abre o reino de Deus para esse pecador que é justificado diante de Deus através de Cristo. Essa graça leva o homem a entender que justificado ele foi criado, é feitura de Deus para as boas obras. Então, busque a justificação em Cristo Jesus e com certeza você alcançará bênção de ser perdoado, regenerado e restaurado e reconciliado com Deus. Amém. 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 Para a gente encerrar, me lembra aí qual que é o endereço da igreja mesmo? Igreja Presbiteriana Macedônia, Rua Pedro Lessa, 255, bairro de Lourdes, em frente à antiga Fusobras.
Isso aí. Então, esquina ali com a Rua Bahia, uma igreja que tá com uma moçada boa lá, tem uma turma lá que vai te receber com muito carinho. muito bom. E se alguém mora aí na região aí do bairro de Lourdes, ali da Pedro Lessa, Não perde tempo, não. pode visitar a Igreja Macedônia, a Igreja Presbiteriana Macedônia. Vai estar o Jerônimo lá e também vai ter uma turma legal lá mesmo. Eu tive lá recentemente. Boa, eu acho que mês passado eu tive lá. Foi os meninos mesmo. lá. Os meninos muito comprometidos, graças a Deus. Estão voando. É isso aí. Ô, Jerônimo, muito obrigado por você ter vindo, ter compartilhado um pouco da sua história, mas também ter falado sobre justificação e de como que na sua vida, né, isso foi e continua sendo real, né, porque a sua segurança da salvação não se perdeu, né, ela só aumentou, né? Graças a Deus. Só aumenta. Graças a Deus por isso. Ô, João, eu que agradeço, cara, pela oportunidade aí. Que Deus possa continuar a abençoar esse ministério seu aí, que está fazendo a diferença para a glória do Senhor. Amém, graças a Deus. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de deixar aqui o seu gostei. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir essa história, esse testemunho, ou conhecer um pouco mais sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. No mais, é isso, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.